E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial do canal Diplomatec. Este canal é de treinamento e capacitação para você. Neste tutorial nós falaremos sobre a metrologia no modelo industrial. Bom pessoal, então neste tutorial nós falaremos sobre as medidas micrométricas, tá? Então o micrômetro ele é um instrumento de medição, utilizado nas indústrias, na área da mecânica de precisão, onde se faz necessário uma exatidão superior, algo que me dê mais valores aí em relação ao paquímetro, ok? O paquímetro, na verdade, ele me dá uma precisão no máximo aí de centesimal e ainda com um bom óculos, né? E com uma prática muito grande, correto, pessoal? Tá bom? Então, o micrômetro ele vem e agora completa estas necessidades desta exatidão que nós precisamos em algumas medidas. Exemplo, principalmente em medidas que as casas, o ajuste mecânico aí, o ajuste necessário para uma mecânica seja em centesimal e também milesimal, ok? Hoje, pessoal, veja bem, hoje nas indústrias, a era moderna, a era que nós estamos, ela necessita exatamente, ou melhor falando, ela traz junto com toda essa tecnologia e internet nas coisas hoje a precisão em todos os modelos de maquinários, de processos e de transformação. Ok? Elas trazem esta necessidade e hoje estas medidas, este controle, essas medidas esses instrumentos de medição, eles passam hoje por uma transformação que é exatamente a era digital, tá bom, pessoal? Deixa de ser então aquela era analógica e passa a ser então agora uma era digital, ok? Então as medidas hoje industriais, todo o processo de fabricação, nessa modificação, antigamente se tinha um processo muito mecânico, tá bom? Então a precisão, a exatidão aí neste caso era de quanto? Era de décimos, no máximo aí com muita precisão os centésimos, mas hoje não, hoje nós necessitamos aí em função da mecânica que existe hoje, que nós tratamos isso com uma mecatrônica, tá bom? Um exemplo para todos vocês entenderem. A mecânica antiga era aquela sabe, a precisão era décimos, até milímetros aí no caso, era bem bruta, tá? O modelo da mecânica que existia nestas épocas antigas aí. Mas hoje não, hoje em função da velocidade, bom, vamos voltar um pouquinho. Na era antiga, tá? Naquela mecânica bruta. Então nós percebemos que naquela época antiga o que acontecia? A produção era muito lenta em função de todos esses fatores que agregavam e traziam essa lentidão, tá bom? E até mesmo tratando-se então na era na área da manutenção, um certo desencontro e desacertos aí nessa questão, ok? Mas hoje não. Hoje, a velocidade das coisas, as máquinas tendo esta tecnologia, a precisão de tudo isso, então torna-se todas as coisas praticamente digitais e a necessidade de um controle, de uma exatidão em todo este processo de medição e os instrumentos também usados nestas condições de máquinas, tá? E até mesmo o auxílio de sensores para medir, para controlar, tá bom? E para trabalhar em todo esse processo
nessa questão industrial, ok? Então, o micrômetro é um instrumento de medição utilizado onde se faz necessário uma exatidão superior à exigida em relação ao paquímetro, tá bom? Ou seja, se necessita medir com tolerâncias mais apertadas daquelas que o paquímetro pode oferecer, então nós vamos usar o micrômetro, tá bom? Micrômetro, ele é exatamente aí este aparelho que nós estamos vendo aí na tela, correto? Este é um dos modelos dos vários que existem, então eu vou ver a minha necessidade e vou aplicar no meu processo de medição e controle, tá? Nessa questão. Então, a capacidade de medição dos micrômetros, normalmente ele é de 25 em 25 ou de 1 polegada em 1 polegada, correto, pessoal? Então, é assim que funciona. Então, nós temos aí esta medida aqui, ele vai de 0 até numa abertura de 25 milímetros, tá bom? Outros micrômetros podem ter de 0 a 50, de 0 a 75, de 0 a 100. Então depende aí muito da necessidade aí da mecânica e das peças, o tamanho das peças aí, correto, pessoal? Então, o micrômetro sendo um instrumento de medição e de precisão muito utilizado nas indústrias, e por esse motivo ele tem que ser aferido e calibrado nessa questão, tá bom? Então, as partes do micrômetro aí neste caso. Nós temos aqui um arco, correto? Este arco aqui ele é importante, tá bom? Por quê? Porque é ele que dá a sustentação e toda a condição do micrômetro aí no caso. As partes principais, então, nós temos aí as faces de medidas, que é este cilindro, ok, pessoal? E essa face de encosto ou batente, tá bom? Encosto móvel, encosto fixo, correto? Nós temos aqui a bainha, onde está colocado as medidas, a escala fixa, que pode estar em milímetro ou em polegada, correto? Nós temos aqui uma trava. Após a medida, então eu vou travar esta medida, correto? Tá? Nós temos aqui uma parte que é importante, que é o isolamento térmico, ok? Por que é importante? Porque muitas das vezes nós estamos, num bom sentido, carregados, correto, pessoal? Em eletricidade estática ou até mesmo a peça ela pode sofrer qualquer descarga elétrica em função do nosso de atritos e outros mais, tá bom? Então aqui existe um isolamento térmico, tá bom? Isolamento térmico e também isolamento nessa questão, tá? Ok? Então vamos lá. Nessa escala, nessa bainha toda aqui, nós temos o tambor graduado, onde eu consigo girar ele para alcançar a medida correta neste caso, tá bom? Então internamente ele tem aqui um fuso, aonde o passo dele vai depender muito exatamente da última medida do nosso micrômetro, tá? E aqui nós temos a catraca, ok? Essa catraca, pessoal, após você encostar as peças, a peça, né, pegar a peça, encostar no batente e encostar o cilindro móvel, então você vai catracar essa medida, tá? E depois travar ela aí nessa questão, só para vocês saberem como é que funciona o micrômetro. Então, nós temos aqui alguns pontos. Essa abertura desse micrômetro, ele vai até 25 milímetros de abertura e a precisão dele é centesimal, tá bom? Então, nós temos aí essa condição. Então, vamos lá. Esse instrumento ele serve para medir espessuras, altura, largura, profundidade, diâmetros e muitas, né? Depende aí da necessidade e depende também do modelo com que eu tenho esse micrômetro, ok? Ele é uma ferramenta de precisão muito utilizado na indústria, principalmente na área da mecânica, tá bom? O micrômetro é um instrumento metrológico capaz de aferir as dimensões lineares de um objeto com precisão na ordem de micron. Olha só, essa é a questão, tá? Nós estamos falando aí em números inteiros, tá bom? Nós estamos falando em decimais, nós estamos falando em centesimais, nós estamos falando em milesimais, tá bom? Ou seja, é a milionésima
parte do metro em relação ao metro, tá bom? Então, esses são os tipos de micrômetro que nós temos para a medição e também para a aferição. Mas, nos dias de hoje, por questão de precisão e de hoje o processo ele tem que ser ágil, ele tem que ser rápido, ok? Então, nada melhor, tá, do que um micrômetro, paquímetro, todo e qualquer instrumento de medidas digital. Neste caso aqui, ele é mais rápido na leitura, na interpretação e tudo. Isso estamos falando na era digital, então aí está o micrômetro também digital que dispensa qualquer comentário. Beleza? Então tá aqui, essa é a era hoje, esta é a nossa era, esta é a sua então dentro da empresa. Beleza? Então vamos lá. A resolução centesimal. Bom, nós estamos falando aqui num micrômetro aonde a precisão dele agora é centesimal, o máximo que eu consigo de medidas nele é centesimal, então vamos lá para essa questão. Bom, nós temos aqui os cilindros, ok? O encosto batente e o encosto móvel, tá? Essas partes aqui elas vão encostar na peça, tá? E então nós temos aqui a nossa abertura, ok? Nós temos aqui o máximo de abertura que esse micrômetro ele consegue, que é a abertura de 0 a 25 milímetros, tá bom? Nós temos aqui então a escala fixa, tá? Ela é de 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 de meio em meio, entenderam? Ok? Nós temos aqui uma escala centesimal. Por que essa escala centesimal? Porque é ela que completa exatamente a escala fixa, ok? Tá bom? Se eu tivesse aqui uma escala milesimal, então esse milésimos completaria exatamente a medida centesimal, tá? Enquanto que a centesimal completa a medida dos inteiros, a milesimal completa a medida do centesimal, ok? Então, nós temos aí esta situação. Bom, como é que funciona a resolução? Por que deu 0,01? Medida centesimal aqui. Porque, veja bem, pessoal, aqui no micrômetro, a cada volta, tá bom, desse micrômetro, a cada volta desse tambor, ele vai deslocar exatamente meio milímetro, ok? É a medida máxima, é a divisão máxima que eu tenho aqui neste micrômetro. Por isso que ele é centesimal. Se ele fosse aqui milesimal, então a medida máxima que eu teria aqui é de décimos, ok, pessoal? Tá bom? Então, essa é a questão, é a milesimal, quer dizer, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona. A resolução aqui, ela é de 0,5, por quê? Porque a cada volta do tambor, ele vai se deslocar meio milímetro ou 5 décimos, tá bom? Essa é a questão. Então, vou pegar aqui os 5 décimos e vou dividir ele pelo número de divisões que eu tenho exatamente aqui neste micrômetro, ok? Que neste caso aqui o máximo de divisões que eu tenho, ela é o que? 50, ok? Ela é 50. Por que 50? Porque, veja bem, é 25 milímetros, só que a divisão que está acontecendo aqui é de meio em meio. Então, na verdade, ela dobra as medidas, de 25 vai para 50, correto? Ó, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Então, 25 vai dar praticamente 50, aí, né? 50 divisões, correto? Então, se eu pegar aqui o passo da rosca e dividir ele pela abertura que ele tem aí, no caso, a medida máxima que ele tem, então eu vou ter aí uma resolução de 0,01 milímetro. Essa é a nossa precisão. Então, nós temos aqui a escala dos milímetros e na escala de centésimos. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Existem também os micrômetros com a resolução milesimal. No micrômetro milesimal, a menor diferença entre essas indicações é dividida por 10 gravados na bainha. Ou seja, vamos ver aqui, a cada volta no tambor ele vai se deslocar quanto? 0,01, ok? Neste caso aqui, porque nós temos as medidas inteiras. O que completa essas medidas inteiras é a centesimal. E o que completa essas medidas do centesimal é a milesimal.
aí no caso, correto? Então nós temos aqui a resolução, tá, de 0,01, por quê? Porque cada volta aqui eu vou deslocar quanto? Eu vou deslocar exatamente este passo aqui, ó, ok? Eu vou deslocar este passo, tá? Então nós vamos ter aí uma resolução de 0,01, né, 1 milésimo aí no caso, tá bom? 0,001, ok? Então nós temos aqui a precisão dele, tá bom? E nós temos aqui como que ele funciona. Nós temos as casas de números inteiros, a escala fixa. Para completar essa escala fixa, nós temos aqui as medidas centesimais. E para completar a medida centesimal, nós temos os milesimais aqui, tá bom? Então, cada volta no tambor, ele desloca de 0 a 2. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 e assim por diante. Ok? Então, essa é a questão dos micrômetros. Bom, como que eu vou ler a medida do micrômetro em centesimal? Primeiro de tudo, o objeto a ser medido deve ser colocado entre o pistão e o suporte. Correto? Bom, vamos entender um pouquinho mais dessa medida aí, tá? Vamos colocar uma lupa aí para a gente poder entender melhor essa questão, tá? Vou colocar a minha peça no micrômetro, tá bom? E vou girar o controle do pistão, tá? Até que esta êmbolo, este cilindro, esse encosto realmente encoste na peça, tá bom? E eu vou girar exatamente a catraca, que é essa parte aqui, ó, até com que eu consiga ouvir aí uns 3 cliques exatamente no micrômetro, tá bom? Ou seja, eu estou exatamente ajustando esta medida. Após, devo adicionar a trava. Travou, eu vou tirar a peça aqui, né? E travou e vou tirar a peça, beleza? E aí eu vou medir a peça. Como que eu vou medir? Primeiro de tudo, vou ler exatamente. Olha, existem 2 linhas de referência, esta linha vertical, tá bom? E esta linha horizontal. Então, eu vou fazer o quê? Primeiro de tudo, eu vou ler a escala fixa em milímetros, ok? Segundo, eu vou ler as divisões do milímetro, ou seja, os meios, 1 meio, 0 meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, ok? Então, nessa questão, vem agora os centesimais para completar exatamente as minhas medidas, tá? E essa leitura aqui, ela é sempre lida de baixo para cima, ok, pessoal? Sempre nessa medida. Então, se você for analisar, nós temos 6, 6,5 e nós temos aqui, o máximo aqui é de 26, tá? Ó, 26 aqui, ó, tá bom? Então, de baixo para cima, 25. O mais próximo desta linha de referência que nós temos é o 26 aqui, correto? Então, nós temos aí uma medida em centesimal, ok? Então, vamos lá. Como ler a medida no micrômetro milesimal? A mesma situação. Eu preciso colocar a peça entre os pistões aí no caso, tá? Girar o controle do pistão, que é a catraca, até que eu ouça aí uns 3 cliques para fixar essa medida. Então, devo travar essa medida, correto? Então, agora vou ver quanto que é a minha medição, qual que é os pontos fundamentais. Veja bem, agora acrescentou um item aqui. Enquanto no paquímetro centesimal nós temos no máximo centesimal, no micrômetro milesimal nós temos os milímetros inteiros, nós temos o centesimal e nós temos o milesimal nessa questão, ok? Então, vamos ver como é que funciona? Vamos lá então. Primeiro de tudo, vou ler a escala fixa em milímetros e suas divisões, tá bom? Ou seja, 0, meio, 1, 2, 3, 4, 5... né? E assim por diante, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 e assim por diante. Agora, os centesimais,
ele completa as medidas da escala fixa e deve ser lida sempre de baixo para cima. Então, até a linha do zero, olha só, até essa linha aqui do zero, de referência do zero, nós vamos ter o 20 e quanto? 21. Beleza, pessoal? 21. E agora, você percebeu que ele não encosta exatamente, não está rente aqui, né? Não está paralelo aqui. Então, eu vou ter que completar agora esta medida com os milesimais, tá bom? Vou ter que completar sempre, então, a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos aí 3 passos fundamentais. Primeiro de tudo, é a escala fixa com as suas divisões. Segundo, é as subdivisões agora, tá? Então, do milímetro de baixo para cima. Então, nós vamos ter aqui as subdivisões e nós vamos ter também as subdivisões aqui, sempre de baixo para cima, ok? Sempre nessa condição. Então, vamos ver como é que funciona? Vamos fazer uma medição aqui no micrômetro centesimal. Então, nós temos aqui uma peça, ok? Já fixa no micrômetro. Então, vamos dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor aí. Lembrando que as minhas linhas de referência é exatamente esta linha de referência e esta linha de referência. Primeiro de tudo, vou ler as medidas do milímetro, tá bom? Então, nós temos aqui 6, tá bom, pessoal? Olha aqui, ó, 5, 6, correto? Então, vou ler as divisões agora do milímetro, que é exatamente 0,50, 6,5. Já sei que aqui tem 6,5, correto? Agora, eu vou ler exatamente o máximo que eu consigo aí nessa questão. Bom, 25, 26. Então, olha só, pessoal. Nós temos aqui 6, 50, nós temos aqui o 26, ó, muito próximo aqui desta linha de referência, 26, tá bom? Então, eu não tenho mais o centesimal, você está percebendo que o 26 não, está faltando um pouquinho para ele ficar rente ou paralelo no mesmo traço aqui do zero, tá bom? Então, mas o meu micrômetro ele é simplesmente centesimal. Então, quanto que nós vamos ter aí? Nós vamos ter 6, nós vamos ter mais meio, mais 0,26, que totalizando a medida, nós vamos ter 6,76. 6, né? 0,50 mais 0,26, 6,76. Essa é a medida centesimal, ok? Então, vamos ver a medida agora em micrômetro milesimal. Bom, a peça ela estando no micrômetro, então vamos dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor estas medidas, tá? Então vamos ver. Primeiro de tudo, eu vou ler as medidas, né, no milímetro, na escala fixa e as suas divisões. Nós temos aqui 9, concorda comigo? Ó, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9. Ok, pessoal? Então, nós vamos ter agora aqui o mais próximo desta linha de referência é o qual? 0, olha só, sempre de baixo para cima. 0, 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é centesimal. Então, 0,04, correto? E agora, o que completa essas medidas é exatamente o nosso milesimal. Então, como é que eu vou ler isso daqui? Eu vou ler assim, de 0, 1, 2, 3, né, 4, 5, 6. A linha 6 exatamente é o que coincide com o meu tambor aqui, tá? Alguns riscos, algumas linhas, algumas medições do tambor. Você vai perceber que os outros não coincidem, tá bom? Então, um está para baixo, os outros estão para cima. Sempre um vai coincidir com o outro. Então, totalizando aí, vamos ter 9 mais 0,04 mais 0,006, 9,046, uma medida milesimal aqui no caso. Correto, pessoal? Então, vamos fazer mais uma medição em micrômetro centesimal. Temos que ter a peça nessas condições. Então, olha só, nós temos aqui a medida de 6 e passou um pouquinho do 7 aqui, será? Então, vamos ver isso aí, tá bom? Então, nós temos aqui 6, ok, pessoal? 6,5, ok? Vamos ver aqui o meio, tá?
O mais próximo aqui é o 41, olha só, né? Ó, não chega no 42 aqui, ó, sempre de baixo para cima. 40, 41. Então nós estamos chegando aqui no 41, tá bom? Então a nossa medida total, ela vai ser quanto? 6 mais meio, mais 0,50, mais 0,41, correto? Então nós vamos ter aqui uma medida total de 6,91 milímetros, tá? Essa é a nossa precisão aí neste caso. Parece, né, olhando assim, se não tiver um bom óculos e enxergar muito bem, a pessoa pode confundir isso com 7, correto? É muito fácil, tá bom? Mas nós vamos perceber isso aqui, então, no controle, na medida, sempre dessa forma, dessa maneira, que é 6,91. Beleza, pessoal? Vamos ver então mais uma medida no micrômetro milesimal. Então, tendo a peça, tá? Eu vou fazer a medida então exatamente aqui dos nossos milímetros, ok? Que neste caso, né, ó, vamos ver aqui então, nós temos aqui o nosso 16,50. Pessoal, prestem atenção nesta questão, tá? Nós temos aqui o 15, 15,5, 16, 16,5, tá bom? Já passou, olha, o 16,5 tá aparecendo aqui, ó, tá? Então, vamos ver. Aqui nós temos 0, ó, coincidiu aqui 0, tá bom? 0,00 e obviamente no nosso milesimal é 0,000, tá bom? Então a nossa medida neste caso, ela vai ser exatamente 16,5, tá? Por quê? Porque zerou e zerou. Então, neste caso, nós vamos ter aqui a medida exata de 16,50. Ok? Pessoal, nada melhor do que o micrômetro digital, tá bom? Ele dispensa, tá, todo e qualquer comentário, a facilidade do manuseio, tá? A facilidade da leitura e da interpretação da medida neste caso, correto? Então, é outro nível, tá? Então, quando você for exigir aí um micrômetro, exige exatamente um micrômetro digital para ser mais fácil, para ser mais rápido e para ser uma medida mais completa, ok? Por quê? Porque no analógico você pode errar muito fácil as medidas ali, certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir este vídeo. Não se esqueça que o próximo vídeo é uma continuação desse tutorial. Compartilhe com os seus amigos. Nós estamos falando aí num assunto técnico industrial, ok? A ideia deste vídeo é chegar lá nas medições tecnológicas, nas medições eletrônicas usadas nos processos de fabricação, na medida e na qualidade do produto, tá? Esta é o objetivo, ok? Então, não se inscreva, não deixe, ou melhor falando, não se inscreva não, se inscreva sim, se inscreva no canal, tá bom? Porque isso nos ajuda e isso também mantém o canal aí para vocês num assunto técnico desse tipo, tá bom? E não esqueça de deixar o like aí, tá?